Olá, queridos, espero que todos estejam bem. Vamos iniciar mais uma aula de biologia. E o tema da nossa aula de hoje será transporte ativo e transporte passivo. Vamos iniciar falando sobre os transportes passivos. Esse tipo de transportes que envolve a membrana plasmática, eles acontecem sem o gasto de energia. Isso acontece por quê? Porque as moléculas, elas deslocam-se de forma natural de uma região mais concentrada para uma região menos concentrada, ou seja, de forma mais resumida, a favor do gradiente de concentração. E esse processo acontece até que as concentrações intra e extracelular sejam igualadas. Sendo assim, de forma gerais, há três tipos de transportes passivos: a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Vamos começar falando sobre a difusão simples. Na difusão simples, ocorre a passagem de substâncias de uma região mais concentrada para uma região menos concentrada, ou seja, a favor do gradiente de concentração. E nesse tipo de processo não há gasto de energia e nem a necessidade de proteínas carreadoras, por exemplo. Outro ponto é que para que esse processo aconteça, tem que ter uma diferença da concentração dessa substância entre o meio intracelular e o meio extracelular. E além disso, a membrana também tem que ser permeável a essa substância. E esse tipo de processo é importante para que ocorra a entrada e saída de substâncias na célula que são importantes para o metabolismo celular e para as excreções celulares também. Um outro tipo de transporte passivo é a difusão facilitada. Esse tipo de processo também ocorre a favor do gradiente de concentração e não há gasto de energia. Mas por ser uma difusão facilitada, como o próprio nome já diz, precisa que existam proteínas carreadoras ou enzimas, ou as chamadas permeases, ao longo da membrana plasmática, que vão facilitar a passagem dessas substâncias. Esse tipo de transporte ele é utilizado principalmente para transportar substâncias polares, ou seja, para que elas consigam passar pela membrana plasmática que tem uma característica apolar. Um outro exemplo de transporte passivo é a osmose, que vai ser a passagem de água, o solvente, de uma região menos concentrada para uma região mais concentrada, através dessa membrana semipermeável, através da membrana plasmática. E esse processo, a finalidade dele é justamente igualar as concentrações de uma solução hipertônica e da outra solução hipotônica. Esse tipo de transporte pode provocar as alterações no volume celular, por exemplo, deixando a célula mais inchada, podendo levar até o rompimento dessa célula, dessa membrana plasmática, ou deixar ela um pouco mais murcha, fazer com que essa célula perca água para o meio. Vamos observar agora algumas ilustrações que vão exemplificar os processos de transporte passivo. Observem a difusão simples, difusão facilitada e a osmose. E esses transportes ocorrem ao longo de um gradiente eletroquímico e também não utilizam ATP, ou seja, não utilizam energia. Observe agora um exemplo de difusão simples, onde o movimento das moléculas ocorre a favor do gradiente de concentração. E observe no canto esquerdo do vídeo que há a entrada de moléculas de oxigênio e saída de moléculas de gás carbônico, ambas a favor do gradiente de concentração. As moléculas de oxigênio estão representadas pelas bolinhas laranjas e a de gás carbônico pelas bolinhas lilás. Observe também que mesmo após o equilíbrio entre essas moléculas, entre essa concentração intra e extracelular, ocorre ainda a passagem dessas substâncias. Vamos falar agora sobre os transportes ativos. Nesse tipo de transporte, há o gasto de energia e ele vai ocorrer sempre contra o gradiente de concentração. Como assim? As moléculas vão ser deslocadas de um local onde tem maior concentração para um local de menor concentração. Nesse tipo de transporte, podem ser transportadas substâncias como íons de sódio, potássio, ferro, cálcio e alguns açúcares também e aminoácidos.
É muito importante destacar também que nesse tipo de transporte ocorre a passagem de substâncias com elevado peso molecular por entre a membrana plasmática. Os principais exemplos desse tipo de transporte são as bombas iônicas, no caso a bomba de sódio e potássio, que nós iremos ver nesse vídeo, e os transportes em bloco, que envolvem a endocitose e as exocitoses. Bomba de sódio e potássio. Nesse tipo de transporte, como falei anteriormente, há o gasto de energia, e essa energia vai ser derivada da quebra de uma molécula de ATP. Esse tipo de transporte pode ser observado em todas as células do corpo, mas melhor evidenciado nas células nervosas, onde acontecem os impulsos nervosos. Uma das proteínas que atuam facilitando esse processo é a chamada sódio-potássio ATPase, que vai capturar, por exemplo, íons de sódio do citoplasma e transportar para fora da célula. E de fora da célula vai captar íons de potássio e mandar para dentro da célula. Vamos observar a seguir uma ilustração que exemplifica esse processo. Observe inicialmente que há uma maior concentração de potássio no citoplasma e uma maior concentração de sódio fora da célula. Observe também uma proteína transmembrana na qual irão se ligar 3 íons de sódio, que serão transportados para o meio extracelular. Para que isso aconteça, é necessário o gasto de energia, ou seja, uma molécula de ATP vai ser quebrada para liberar um fosfato que vai liberar energia. Observem que essas moléculas serão liberadas no meio extracelular, onde tem uma maior concentração desse íon, e logo após esse evento vai ocorrer a ligação de duas moléculas de potássio que estão no meio extracelular e serão mandadas para o meio intracelular. Observe também que o fosfato já não tão energético é liberado do complexo proteico. Logo depois, são liberados também os íons de potássio no meio intracelular. Então, observe que para que ocorra esse processo é necessário o gasto de energia provinda de uma molécula de ATP e ele ocorre também contra o gradiente de concentração. E esse processo vai ser importante para manter o potencial elétrico da célula.